brotos novos na sua planta, mais amarelado, mais fraco, mais sem vida. Para o potássio, você vai encontrar nesses daqui. Isso, adubos como esses podem resolver. Você sabia que a sua planta fala com você? Nesse vídeo a gente vai te mostrar alguns modos de reconhecer quando ela está falando que ela tem falta ou excesso de água, falta ou excesso de sol e falta ou excesso de nutrientes, que vai ser o foco do vídeo de hoje. Prazer, eu sou o Gabriel da Verde Garden e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui a gente trouxe dois exemplos de plantas que estão em casos meio delicados, que estão pedindo pra gente algumas coisas. Por exemplo, essa Croton, que está pedindo socorro por falta de água. É uma planta que está muito seca, está pedindo muita água. A gente consegue reconhecer pelas folhas mais quebradiças, mais engruvinhadas, mais para baixo, mais triste. Isso é um sinal claro de uma planta que precisa de mais água. Esse outro caso aqui é um sinal de uma planta que também está precisando de água. Aqui a terra não está tão seca, mas ela está já pedindo água e ela estava ali com a iluminação incorreta. Então estava pegando mais sol do que deveria e essa planta ela acaba ficando meio triste, meio amarelada, meio fraca, mole. Esses são alguns sinais de falta de água e a quantidade incorreta de iluminação pode trazer coisas desse tipo, como essas duas plantas que eu trago aqui. Mas além disso, a gente também tem algumas outras indicações que as plantas trazem para a gente de falta de nutriente, e pode ser que seja um nutriente específico que está faltando no solo daquela terra. E hoje, então, a gente vai trazer aqui opções de adubos que vão servir como coringas para você, para colocar em qualquer tipo de planta, e que vão resolver pontos mais específicos de cada problema que você pode encontrar nas suas plantas. Os nutrientes de uma planta são divididos em duas categorias, igual são para os seres humanos, em macronutrientes e micronutrientes. Macro são aqueles mais importantes para a planta, e micro seria como se fossem as vitaminas para nós humanos. Nos macronutrientes das plantas, a gente tem N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. E dentro desses três, o primeiro caso que é comum acontecer é a falta de nitrogênio. E isso acaba trazendo para a gente folhas mais amareladas, folhas que perdem um pouco o verde delas, que ficam mais sem graça. Isso é diferente de plantas como, por exemplo, a Croton, onde ela traz tons amarelos e avermelhados quanto mais sol ela pega. Isso são casos diferentes. Mas se a sua planta tem nascido folhas novas, com um verde muito clarinho, ou com um verde meio pálido, ou até já nascendo meio amarelada, isso pode sim ser falta de nitrogênio. E aqui a gente trouxe alguns adubos que a gente vai falar mais tarde, que são com adubos gerais, que vão servir para todo tipo de planta. Aqui a gente tem um bocashi, que é um adubo orgânico, não é mineral, e ele tem vários nutrientes dentro dele e serve para todo tipo de planta. Flores, folhagens, frutíferas. Depois a gente tem um outro adubo, que é o nato. Ele é um adubo também orgânico, ele é um adubo que está caindo muito no gosto, as pessoas gostam muito porque o resultado dele é muito bom. É uma marca nova, é uma marca brasileira que está caindo muito no gosto das pessoas. E depois a gente tem os clássicos adubos minerais NPK. Esse daqui é um 10-10-10, que tem 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. É um adubo muito geral, que é provavelmente o mais usado em todas as casas, em todas as plantas, que vai servir para um pouco de tudo. Gente, eu não sei se é nato, natô, já vi gente falar nat. Deixa aqui nos comentários como que você chama esse adubo que você conhece. Eu não sei, eu acho que eu vou perguntar lá para a marca mesmo como que era para ser o nome deles mesmo. Então, dos três macronutrientes, o primeiro é o nitrogênio e a falta dele faz nascer plantas, brotos novos na sua planta mais amarelado, mais fraco, mais sem vida e sem verde. O segundo caso é a falta de fósforo, que vai trazer para suas plantas o nascimento de uma folha talvez mais deformada, engruvinhada, diferente, parece ali que nasceu com um problema ou que nem nasceu direito aquela folha. Esse tipo de problema que acontece, tem até um caso aqui que a gente viu acontecer aqui na Verde Garden, é por falta de fósforo na maioria das vezes. E também esses três adubos vão resolver
essa situação para você. Se a sua planta está aparecendo com muitas folhas com a borda dela queimada ou seca, como essa daqui também tem, pode ser sim por excesso de sol ou até falta de sol. Um outro indicador dessa situação é a falta de potássio. O potássio ele também vai ser encontrado em adubos como esses daqui, e também tem adubos depois que vão ser mais fortes em cada um desses nutrientes. Mas para o potássio você vai encontrar nesses daqui, e é o que eu, Gabriel, mais recomendaria para você. Porque além da falta do potássio ou dos outros nutrientes que eu já trouxe aqui no vídeo, pode ser que a sua planta já está começando a faltar algum outro nutriente. Mas esses adubos que são mais gerais, que servem para todo tipo de planta, vão ser muito bom para você dar manutenção na sua planta. Plantas que estão com mais necessidade de cuidados, né? Que estão mais parecidas com isso daqui, vão ser plantas que adaptam melhor a adubos mais genéricos, mais gerais. Então sim, esses adubos vão ser melhor para você dar esse tipo de manutenção. E quando a gente fala dos micronutrientes das plantas, a gente tem dezenas deles. Mas aqui a gente vai trazer dois problemas mais comuns e qual que é a solução para cada um deles. A primeira é quando falta um pouco de ferro ou enxofre nas nossas plantas. O jeito de consertar isso mais fácil são com esses tipos de adubos que são ou orgânicos ou mais completos. Por exemplo, esse daqui que é o 10-10-10 não vai trazer nem ferro nem enxofre na composição. Então adubos como esses dois vão ser melhores para você que está precisando de micronutrientes. Mas o que a falta de ferro e enxofre causa nas nossas plantas? Causam que a planta ela nasce também mais fraca, algo parecido com o que o nitrogênio causa. Diferente do nitrogênio, essa falta de ferro e enxofre, a gente pode ver que a planta ela até nasce um pouquinho mais normal, mas ela vai ficando meio sem graça. Ela não falta, a planta não sofre tanto, mas ela vai ficando ali meio sem cor. Até tá viva, até tá forte, mas meio pálida. Isso, adubos como esses podem resolver, mas isso também acontece muito quando a terra, o substrato da sua planta está compactado demais. Isso também é um sinal de falta de ferro e enxofre. E, nesses casos, a adubação é bem-vinda, mas o correto, o ideal, é trocar todo o substrato. Tirar a planta daquele vaso com cuidado, porque isso pode judiar sim da sua planta, mas tirar a planta daquele substrato e renovar o substrato dali. Se for plantado no chão, vale sim cavar tudo em volta, arrancar um pouco daquela terra e trazer um substrato novo. Se não, se o substrato não estiver tão compactado, o adubo já vai resolver essa situação para você. Se sua planta que tem flores está nascendo muito menos ou se elas estão nascendo menores, pode ser uma falta também de micronutrientes e deles o boro, o cálcio e o magnésio. Esses três micronutrientes trazem flores menores ou até evitam de nascer flores, nascem muito menos. E para isso, nesse caso, o mais recomendado são sim os adubos orgânicos ou adubos de flores, que nesse caso são adubos mais específicos, mas que dão certo. Adubos como Forte Flores, Forte Rosa do Deserto podem vir a calhar muito bem nessa situação. Mas, como eu sempre gosto de falar, é bom a gente ter um adubo coringa. E nesse caso, esses adubos orgânicos, como o bokashi ou o natto, não sei, são melhores porque você consegue adubar essa planta, corrigir essa deficiência na planta e corrigir problemas em outras plantas também. Então ele vai servir como coringa para você. E para plantas que não estão com problema, elas também vão estimular o crescimento e a floração. Então são sim ótimas opções de adubo para nunca faltar na sua casa, para sempre ter ali usando de 15 em 15, 30 em 30 dias, conforme o rótulo descreve. Então, seguindo as indicações aqui, não vai ter problema nenhum e você consegue usar um só para todo tipo de planta. Mas lembrando que nem todo problema é sobre adubação. Esse vídeo foi focado para isso, porque é um tema um pouco menos conhecido. Mas, antes da adubação, vale lembrar se você está colocando a quantidade de água correta, se a planta está com a iluminação que ela precisa, se está tendo a ventilação correta no ambiente. Então, essas coisas vêm antes da adubação. Olhou tudo isso, tá tudo certo?
provavelmente, com muita certeza, o problema é a adubação. E daí sim, vale usar esses parceiros aqui nossos. E se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, se inscreve no canal e curte esse vídeo para receber os próximos vídeos que a gente posta aqui no YouTube toda segunda e quinta-feira. Segue a gente também no Instagram, tá passando aqui na tela, lá tem conteúdo como esse todos os dias e você vai acompanhar muito mais de perto a Verde Garden. Muito prazer em falar com vocês no vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!